Boa noite, pessoal. Vamos dando início aos pouquinhos a esse nosso encontro, enquanto os convidados vão chegando. Olá! Eita, Aretusa já está acenando aqui. Rossi, um beijo! Eunice, maravilhosa, uma das fundadoras do projeto Acalanto Natal. Então, gente, é uma grande alegria iniciar essa live hoje, né? Nós estamos na 6ª Semana Estadual de Adoção. E Regiane, maravilhosa também, ela também uma das fundadoras do Acalanto Natal. E hoje a gente vai estar com uma família, com um casal que eu tenho muito carinho, muita admiração. Vou já convidá-los para entrar e aí a gente vai conversando, tá? Vamos lá. Travou. Tudo bom? Nós não estamos ouvindo, Débora. Tenta aumentar o som. Aonde? Não, tá no máximo. Tá cortando. Ei. Melhorou agora? Agora sim. Tudo bom? Tudo ótimo! Que coisa maravilhosa poder estar aqui com vocês hoje à noite, hein? É. Esse encontro poderia ser em Muriú, mas o coronavírus não deixou. Não permitiu, né? Mas a gente vai se encontrando por aqui, Madison, Aretusa. Eu queria agradecer inicialmente, né, em nome do Projeto Acalanto Natal, a disponibilidade de vocês por estar aqui nessa 6ª Semana Estadual da Adoção, compartilhando um pouco com a gente, né, da história de vocês. Eu não vou dar spoiler não, viu? A gente vai aos pouquinhos aqui conversando, mas para a gente iniciar, pessoal, eita, a luz do fundo tá forte. Será que é a de vocês ou é a minha? Acho que é a minha. Peraí. Essa aqui. Pessoal que está aí acompanhando a gente, o som tá bom, as imagens. É melhor agora. Enquanto eu... Não. É melhor agora. Ficou melhor agora? Melhorou agora? Eu acho que sim, né? Pronto, ó, Cláudia deu ok, que melhorou. Então, pessoal, eu queria iniciar, né, me apresentando. Eu sou Débora Sampaio, sou psicóloga, sou do Departamento de Psicologia do Projeto Acalanto Natal. E ontem, Pedro, quando foi apresentar a professora Sara na live de ontem, disse que o maior título dela, né, talvez fosse a questão de ser mãe através da adoção. E eu acho que também esse é o meu melhor título, viu? Eu cheguei ao Projeto Acalanto Natal, onde eu sou voluntária, faço parte, através do meu filho, através do Benjamin. Então, eu sou apaixonada por esse projeto, porque ele mudou a minha vida e a vida da minha família. E aí, Madison e Aretusa, eu quis iniciar a nossa conversa hoje, para vocês contarem um pouco, a princípio, da história de vocês, né? Como é que iniciou aí esse casal, para depois, né, a gente chegando na família, porque a gente fala da questão da conjugalidade, né, do casal, e da parentalidade, de ser pai e de ser mãe. Então, como é que começou a história de vocês? Ele fala melhor. Ela quer que eu fale. Eu sempre falo mais. Agora não vai escapar hoje não, viu? Agora, no dia 1º de junho, a gente vai fazer 19 anos de relacionamento. Entre namoro e casamento, de 19 anos de relacionamento. Eu paquerei com ela na década de 90, e aí ela não me deu muita bola, sabe?
E aí depois eu fui atrás de outros ares e ela veio atrás. Aí assim começou, né? Também deu uma de Durão depois. E aí começou esse relacionamento. 2002. Uhum. Então, vamos lá, né? Primeiro eu queria saber um pouco como é que vocês, em que momento vocês decidiram ser pai, ser mãe, em que momento a adoção chegou na vida de vocês, como é que vocês tomaram essa decisão? A adoção já faz parte da minha família e da família de Aretusa, né? Tem casos de adoção tanto do meu lado quanto do lado dela. Então eu tenho uma sobrinha adotiva, minha irmã teve uma filha e depois de alguns anos ela quis adotar, foi a opção. Eu tenho sobrinha, prima, tio, então era afilhado, então era algo natural já pra gente. Para Aretusa também, tem primas que foram adotadas. E aí, quando a gente pensou em filho, a gente fez, parece meio clichê, mas foi verdade. Aquela história de ter um filho biológico e adotar do sexo oposto. Então a gente vai ter um filho biológico e depois a gente adota um do sexo oposto para ter um casalzinho e tá bom demais. E nisso a gente passou por alguns traumas nessa tentativa do biológico, algumas perdas. E a ansiedade, eu falo ansiedade mais quando eu estou conversando com você, né? Foi me consumindo muito. Ele nem é ansioso, né? E aí eu fui achando que minha idade estava avançando muito e essa criança não chegava. E aí eu fiz uma proposta para a Aretusa, né? Para a gente inverter essa situação. Já que a gente queria ter o filho biológico e depois adotar, que tal a gente tentasse o inverso? A gente adotaria a criança e depois continuaríamos tentando o biológico, certo? E aí foi quando a gente decidiu mesmo a procurar pessoas para receber orientações, e a gente foi até a Calanto, foi até a Vara para pegar toda aquela documentação e passar por toda a burocracia que todo mundo passa, né? De início era um perfil de criança menor, e depois ele foi aumentando o perfil. Certo. Então, vocês estão trazendo, né, que no momento que vocês decidiram pela adoção, vocês já procuraram imediatamente a Vara, né, dando entrada no CNA, no Cadastro Nacional da Adoção, e depois procuraram o Acalanto, né? E como é que foi esse suporte, esse apoio que vocês receberam? Eu procurei primeiro pessoas que trabalhavam comigo, que eu sabia que já tinham uma ligação com a adoção e com a Acalanto. Eu procurei minha patroa na época, acho que foi a primeira pessoa que eu procurei. Eu disse, olha, vai ser agora, me orienta aí, o que é que a gente precisa fazer. Então, a primeira orientação foi procurar a Acalanto e a Vara, né? Na Acalanto, para a gente receber todo o histórico do processo de adoção, e a Vara para a gente entrar com toda aquela papelada, com os exames, com as visitas e tudo mais. Conversamos muito com pessoas que participaram do processo, então não podia saber que alguém tinha um filho adotivo que automaticamente eu corria para perguntar, para conversar. Então, veja, né, vocês estão trazendo uma coisa super importante para a gente iniciar aqui nossa conversa, né? Primeiro foi a tomada de decisão, que foi uma decisão do casal, após viver, né, alguns lutos no processo inicial, né? E, ao mesmo tempo, esse movimento de poder conversar com pessoas que já tinham vivido, né, um processo de adoção, para poder conhecer mais sobre tudo isso, né? Isso. E aí a gente vai trazendo uma coisa super importante, que é a gente poder ir quebrando esse silêncio, né? Como algumas pessoas ainda têm vergonha, têm medo de dizer que vai adotar, ou de pedir ajuda, ou de conversar com outras pessoas, né? E aí a gente vai entrando um pouquinho nesse aspecto da gestação, porque a gente sabe que o processo de adoção, o filho que chega através de uma adoção, ele é gerado. Ele não é gerado na barriga, mas ele é gerado
no coração, nas vísceras, na alma, né? Em tudo. Então, é, conversar com outras pessoas parece que a gente já vai mostrando, né? Estamos gerando. E aí, como é que foi a gestação de vocês? Essa gestação, dificilmente ela dura só 9 meses, né? Na maioria dos casos, ela dura anos. Ah, a gente durou 9 meses. Não, de todo o processo, não. Não, quando saiu a habilitação, que foi em janeiro, e em Sim. setembro, Mel chegou. Mas teve todo um processo É. antes da habilitação, não é? Mas do momento que saiu a habilitação e que ela chegou, foi 9 meses. Vale lembrar que durou pouco tempo, 9 meses, porque Mel estava fora do perfil que geralmente as pessoas procuram, né? Mel estava saindo de 6 para 7 anos e hoje a gente tem um perfil que acho que a maioria procura até 5 anos. Durante muito tempo era até 2, né? E graças a Deus aumentaram já para 5. E hoje até encontrar crianças com 6, 7 anos é mais difícil, porque as pessoas, graças a Deus, estão se abrindo mais para estender essa idade, né? Isso. Aí tivemos Então, a oportunidade de um encontro, né, da Calanto, que foi que teve o curso, né? Isso. Então, beijo. A gente, foi ano passado, foi 2019, né? Ou foi 2018? 2018. Pronto. Isso. No ano de 2018, nós desenvolvemos, né, através do projeto Acalanto Natal, um grupo chamado Gestando Emoções, que era um pré-natal, né, para os casais que já estavam habilitados, aguardando seus filhos, né, a chegada desses filhos. E aí foi um grupo que foi conduzido, né, eu, Micheline, psicóloga também, Karina, e nós tivemos, inclusive, Isabela, que eu já vi ela por aqui. Isabela, na época, estava fazendo o curso de psicologia e participou enquanto estagiário do grupo, né? Então, nós tivemos vários casais participando e Márcia Araújo foi um desses casais. Então, a gente foi vivendo esse pré-natal juntos, né? E aí, eu queria saber, Márcia Araújo, queria que vocês dividissem, né, com todas essas pessoas que estão com a gente aqui hoje, como é que foi essa questão da mudança de perfil para vocês, né? Porque vocês iniciaram com uma ideia de um determinado perfil e depois mudaram até que Mel pôde chegar, né? A gente iniciou com aquela ideia que eu acho que é o perfil da maioria, não é? A criança até 2 anos, a etnia a gente botou qualquer uma, mas sem doenças, com doenças tratáveis, na verdade. Aceitava de início só uma criança, não aceitava grupo de irmãos, e a gente deu a entrada na papelada com esse perfil meio restrito, né? E aí, só quando a gente deu a entrada na papelada, a gente passou por diversos cursos, tantos cursos obrigatórios pela vara e cursos que a gente mesmo teve interesse de procurar. Nós estudamos muito o assunto, estudamos muito, lemos muito, assistimos filmes e séries sobre o tema. E esse tempo da espera até Melissa chegar foi abrindo os olhos, entendeu? Sim. Se antes eu pensava em ter uma criança com uma pele mais parecida com a tonalidade de pele mais parecida com a minha e a de Aretusa, para evitar questionamentos, perguntas indesejadas, hoje eu não tenho a mínima preocupação com isso. Hoje a adoção para a gente é algo muito fácil da gente conversar sem constrangimento nenhum. Isso a gente só conseguiu através de muito estudo, de tempo, de muita conversa, e a gente encontrou algumas psicólogas especiais, né, nesse caminho, e ajudaram bastante e deixou a gente mais forte nessa decisão aí. Então, vejam só, nós estamos agora entrando na importância realmente, né? Vocês começaram falando de conversar com outras pessoas, que esse foi o primeiro passo de vocês, e agora a gente vai chegando no momento em que vocês foram se preparando, né? Lendo, vendo filmes,
participando de grupos de apoio, como pré-natal mesmo, né? Então, a gente precisa, eu acho que uma coisa muito importante para a gente colocar hoje é a necessidade dessa preparação, desse pré-natal, para a gente poder receber esse filho, né? Ou esses filhos. Porque assim como quando nasce o bebê, os pais leem, pesquisam, estudam, quando vai nascer, vão ver o tipo de parto, né? Toda essa preparação na adoção também. Só que é uma gestação... Sim, a escolha do nome, exatamente, né? Mas, enfim, é um parto que é um parto diferente, porque o bebê nasce, o filho nasce, quando a gente recebe ali a ligação, né? A gente até comentou no grupo que o positivo era quando você estava ali habilitado, né? Depois de receber as visitas de assistente social, do psicólogo, ok. Você está apto para adotar. Estamos grávidos. E aí o tempo vai ser relativo. Vocês colocaram a importância da gente poder, né, flexibilizar o perfil, porque quanto menor a criança, mais demora, em virtude, né, dessa procura da maior parte das pessoas. E assim, como é que foi o nascimento de Mel? Como é que foi o parto dela? Ela tá só ali. Ela tá no quarto, eu acho que tá tentando escutar alguma coisa. O parto dela foi interessante, né? Porque a gente conhecia a Mel, a gente teve autorização para visitar a casa de acolhimento, de início não para adotar Mel, certo? Para conhecer. Para conhecer. As crianças que estavam lá, a irmã dela, que a irmã dela era mais nova que ela, 1 ano. E aí a irmã dela mais nova se encantou comigo, certo? Sim. Se encantou comigo, porque eu fui com uma bota e essa menina botou na cabeça que era a bota do príncipe da Frozen. Essa menina agarrou no meu pescoço e assim foi algo que eu fiquei até chocado na época. E aí, depois de um tempo, essas meninas foram para adoção e na questão da fila, como a outra era mais jovem, nós éramos o 10º casal para ficar com essa mais jovem. E em relação a Melissa, nós éramos o 3º casal. Então a vara ligou para o primeiro casal, que tinha desistido um pouquinho do momento, que ia adiar um pouquinho a adoção. O segundo casal, que era um casal que a gente conhecia, que fez parte do grupo Gestando Emoções, eles já estavam envolvidos em outro processo de adoção, então nós seríamos o 3º, né? Sim. E a ligação do parto foi interessante, né? Porque durante todo esse tempo que a gente estava na fila, toda a vida que eu ia na vara, eu falava com Fátima, que é assistente social da vara, eu dizia, Fátima, toda vida que ligam para mim é de um número que não está na minha agenda, eu fico me tremendo. Ele decorou números. Aí ela disse assim, olha, vai ligar um número, quando for para seu filho chegar, vai ligar um número com final 2300. E eu memorizei isso, né? E eu estava dando aula numa sexta-feira, antes do intervalo ali, faltando 5 minutos para encerrar a aula, o telefone tocando no meu bolso. E na escola a gente não atende, né? Para não atrapalhar a aula. Mas aí tocou tanto, que eu tirei o telefone do bolso e botei na mesa. Quando eu botei na mesa, eu vi que era o 2300, eu fiquei pálido, né? Nasceu! Aí os meninos, o que foi, professor? Algo sério, aconteceu alguma coisa com sua família? E eu, não, pessoal, vamos continuar com a aula. Aí os meninos, não dá, professor, você está branco demais. Você vai desmaiar. E quando eu olhei, faltavam 3 minutos para terminar a aula. Eu disse, pessoal, me dê licença que vou atender esse telefone. E pronto, eu já fui atendendo, me tremendo, né? Aí liga para mim para me contar. Aí foi, e ela disse, está preparada para vir conhecer sua filha? Conhecer a gente já conhecia, mas não como filha, né? Aí pedi autorização lá na escola para dar uma carreirinha, porque tudo meu é para hoje. Minha coordenadora conseguiu logo um substituto para outra aula. Fui na vara e quando eu cheguei fui buscar... Estava nascendo, né? Era o parto. Tem que correr para a maternidade, né? E aí quando a gente chegou na vara, eu lá ansioso já para ir, ela disse, olha, só que vocês não podem ir para casa de acolhimento hoje.
porque ela tinha uma outra irmã também que ia ser adotada e as duas precisavam saber que seriam adotadas por pessoas diferentes ao mesmo tempo. Então, eu não acredito, né? É tipo assim, o bebê nasceu, foi direto para a incubadora e eu não posso nem disseram olhar. que ela não estava lá. Aí disseram que ela não estava lá. Aí, né? tá, beleza. Quando foi, já tava perto. Não, peraí. Não, aí, olha, aí veio aquela conversa. Ela tá aqui, peraí, a gente viu só pela câmera. Não, aí antes de liberarem, né? Aí para liberar, para ir para lá, disseram, mas a gente queria dar uma olhadinha na casa de acolhimento, para conversar. A gente sabe que ela não está lá, porque ela tá, teoricamente ela estava na aula, né? Mas a gente quer conversar sobre ela para saber de perfil, com pedagogo, com o pessoal da casa, né? Aí o pessoal, beleza, olha, a gente vai liberar só para você ter uma conversa com a equipe, né? Na hora que a gente tá com a conversa com a equipe, aí vi pelas câmeras e disse, é aquela ali, aí pronto, ela tava lá, mostraram, apresentaram ela pra gente, mas não como futuros pais, como voluntários, e por coincidência, na semana seguinte era o aniversário dela, ela ia completar 7 anos, a casa estava organizando uma festinha para ela, e a gente entrou na parceria com a casa, né? Então, para ela ficou fácil ela entender, porque a gente não queria gerar expectativa, porque quando um casal entra numa casa de acolhimento, os meninos já ficam assim, meu pai, minha mãe. Vão para cima mesmo. Aí, para não gerar isso, a gente foi como voluntário, que ia ser voluntário justamente na festa de mel. A gente ia doar os comes e bebes, e a casa ia entrar com uma decoração. Né? E assim se fez. Comprou o kit, levou... Ficamos lá. Tiramos fotos como convidados especiais. O primeiro pedaço de bolo foi para mim. Isso é sem ela saber nada. Tem foto com coraçãozinho. Tudo. Já estava tudo no ar. Aí quando foi na outra semana, que já estava tudo organizado, na outra semana, foi no meio da semana, já estava organizada a questão das famílias, né? Então já ia contar para elas. Elas receberiam informação ao mesmo tempo, né? As irmãs. As irmãs. E aí o interessante é que falaram assim, olha, a sua é a mais independente. Ela não vai ter problema nenhum em se separar das irmãs e tudo mais. A gente vai contar para elas agora à tarde. Aí, beleza. E a gente ficou na ansiedade, eu estava em casa, a Arituza estava trabalhando. A gente recebeu a notícia, né? Olha, ela não recebeu a notícia bem que vai separar das irmãs. Por incrível que pareça, ela foi a que recebeu o pior. E aí, beleza, né? Eu disse, vamos trabalhar com a ideia. Aí, minutos depois, a Aretuza chega. Peraí que tem uma pessoa que quer falar. Eu venho do trabalho, aí recebo uma chamada de vídeo que era ela, dizendo que sim. Porque ela começou a chorar. Ela não queria pai e mãe, ela não queria se separar da irmã. Aí falaram, mas você não quer nem chegar a conhecer? Não. Mas se for... Aí perguntaram assim, você se lembra daquele casal que veio para sua festa de aniversário? Aí disse que na hora ela virou e disse, aquele casal eu quero. Se for aquele eu quero, né? Aí na mesma hora ela pediu para fazer uma chamada de vídeo, eu me assustei. Eu tava vindo para casa e ela falando, eu, calma, que eu não consigo, calma. Cheguei em casa e que eu fez a videoconferência de novo com nós três. E aí ela já ela quer conhecer a casa, já meu quarto. Mostra meu quarto. Interessante que a gente tinha assistido o trailer daquele filme Uma Família Perfeita. Foi. Que a mãe fica esperando meses para o menino chamar a mamãe, né? E eu já estava preparado também, dos primeiros momentos ela chamava titio e titia, na chamada de vídeo, ela, papai, mostra meu quarto. Aí eu... Ela Mel já adotou vocês imediatamente. Imediatamente. Né? Para ela foi mais fácil. Só um parêntese, gente. Eu não estou conseguindo ler os comentários na tela, né? O meu travou. Pois é, o meu travou aqui também. Então, eu gostaria só de que quem tiver comentário, quem tiver pergunta, manda aqui. Tem uma interrogaçãozinha, certo? Aqui no link da live. Então, vocês podem mandar, que aí eu visualizo para a gente tentar responder. Porque no momento aqui na tela, eu não estou conseguindo mais ler nada. Está travado. O nosso também. Só estou vendo corações. Também, só os coraçõezinhos aqui subindo.
Mas, Madison e Aretusa, né, a gente estava comentando esse movimento de Mel, né? O quanto que ela já, de imediato, adotou vocês, escolheu, né, vocês enquanto pais. E vocês estavam falando desse medo, desse receio, vocês já estavam preparados para esse processo de primeiro tio, tia, por ser uma criança maior, né? E aí eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que é um dos medos que as pessoas têm em adotar crianças maiores, porque é uma criança que já fala, é uma criança que já entende, é uma criança que já conhece a sua história anterior, né? Como é que foi para vocês lidar com isso? Quais os medos, os receios que vocês tiveram? E como é que vocês enfrentaram, né, tudo isso? Débora, eu nem prestei atenção na sua pergunta, porque a Aretusa ligou no Instagram dela e tem uma pergunta muito pertinente aí. Alguém perguntou aqui se ela ficou com algum trauma com a separação das irmãs. Trauma quase zero, certo? Principalmente quando ela ficou sabendo que as irmãs estavam bem, né? E elas tiveram contato, a gente fez aniversário para Mel, elas participaram da festa. Ela sabendo que elas estão bem, perfeito, certo? Ela passa muito tempo sem falar nelas, e a gente não proíbe. A gente combinou uma coisa muito interessante em relação ao passado de Mel. A gente não estimula, então a gente não faz perguntas, mas a gente também não oprime. Quando ela quer falar, quando ela quer falar, ela fala, e geralmente ela fala mais com a Aretusa, não sei porquê. Mas comigo ela não quer tocar no passado dela comigo, não entendo, porque eu me considero até mais aberto que a Aretusa. Mas assim, trauma em relação à separação, não. Nenhum mesmo. Madison, e aí eu pego o gancho para a live que teve ontem, né, com a coordenadora da ANGAD, Sara, onde ela foi trazendo justamente essa questão do trauma, né, dos traumas. Até desmistificando, colocando que, assim, que todos nós na vida temos traumas. Né? Não existe uma pessoa isenta de trauma, né? Mesmo nós que de repente fomos gerados, temos pais biológicos, mas em algum momento da vida a gente vive alguma ruptura, a gente vive alguma perda, né? Então, assim, é muito importante isso que vocês estão trazendo da história, né, de uma criança maior que vem a ser adotada, que é uma história que ela não pode ser negada, mas que também os pais precisam acolher essa história e respeitar o movimento desse filho, né? Como vocês estão trazendo aí, que é a maneira que vocês vão lidando com a história de Mel, né? A gente respeita muito, não é? Ela não procura, ela meio que apaga o passado dela, ela cita somente as irmãs, mas ela cita assim, de uma forma, quando ela está escutando uma música, ela olha para mim e diz, papai, é a cara de fulaninha. Aí outra coisa ela diz, Cicraninha dançava assim. Mas, por exemplo, a genitora, ela é zero, certo? Ela evita falar. Ela diz, eu falo genitora porque tem gente que fala a mãe biológica, né? Mãe só tem uma e a mãe dela é a Aretusa, a outra só gerou, certo? Sim. E a genitora, ela não tem nenhum laço de afetividade. Segundo ela, ela nunca chamou ela de mãe. Tem uma pergunta aqui, Débora. É Bela, que fez o curso com a gente. Isabela está fazendo uma pergunta. Um beijo. Qual o maior desafio da adaptação? Eu acho que no caso da gente não teve desafio. Agora também é o seguinte, quando o Mel chegou, eu entrei de licença. 4 meses de licença. Eu fiquei 4 meses em casa. Então, assim, realmente faz a diferença, porque todo dia a gente tá aqui, a convivência, o vínculo, né? E teve um ponto importante também na adaptação dela, porque Mel chegou no final de outubro. E a gente foi fazer um acompanhamento na escola. Mel fazia o primeiro ano do ensino fundamental e a gente foi fazer um acompanhamento na escola pública que ela estudava. E a gente viu que ela tinha passado por situações no ano letivo que o interessante ela era repetir o primeiro ano. Porque muito tempo fora da escola, a professora tirou licença e demoraram para mandar substitutas. Então, a gente foi receber o material do terceiro bimestre de Mel. Mel tinha 4 folhinhas de atividades. E disse, olha, cheguei para o pessoal da Vara, Ana Andréia e Michele, né? E disse o seguinte, olha, a gente já tomou uma decisão, a gente vai fazer com que Mel repita o primeiro ano,
porque eu sou da educação, sou formado em pedagogia também, além de geografia, e eu acho a educação básica muito importante. E assim, eu disse, Mel vai para um segundo ano, em uma outra escola, que o grau de dificuldade é maior, ela vai ser a mais fraquinha, mais lenta da turma, e isso vai mexer na autoestima dela. Então, essa história de dizer que perder um ano, para mim, não é perder. Foi a melhor coisa que a gente fez. Essa decisão não foi tomada só por nós dois. Nós entramos em contato com a direção da escola que ela ia estudar, recebemos todos os prós e contras, a decisão ficou para a gente, e a gente teve que assinar um termo justificando porque ela ia repetir, não é? E foi bom para ela que ela não foi reprovada. Isso ela só questionava, mas papai, quando falarem que eu fui reprovada, eu digo, você vai dizer que não foi, e a gente explica de uma maneira que uma criança de 7 anos ia entender. E aí, como a gente tinha consciência que ela ia repetir o primeiro ano, a gente pediu autorização da vara da infância para em outubro ela deixar de ir para a escola. Porque eu achava que aquele momento que a Aretusa estava de licença maternidade seria o momento de criar vínculos. Alfabetizar a gente ia conseguir depois. Eu acho que foi uma decisão muito sábia que a gente fez. Porque elas ficaram ligadas demais. 4 meses, 24 horas juntas, né? São amiguíssimas. Isso foi muito bom. Certo? E hoje ela acompanha a turma dela num nível meio que de igual para igual. Ela não tem baixa estima, ela tem uma autoestima elevada e foi muito tranquila a adaptação dela. Ela tinha um medo. Ela é até destaque, né? Porque, em tudo que ela vai fazer, todas as apresentações, ela está lá na frente. Ela né, tem essa habilidade social. Ela não parecia tanto. Débora, eu trabalho na escola, vai fazer 10 anos. Existem pessoas lá que conhecem Mel e não me conhecem. Ela está mais popular que eu. Entendeu? Pois já apareceu até no outdoor. Popular, sociável. E aí, só um parêntese, Madison e Aretusa, né? Vocês trouxeram a pergunta de Bela, dessa perspectiva da adaptação. E aí eu acho que é importante a gente deixar claro, né? Claro que a adoção é um processo jurídico e que existe a licença maternidade de 4 meses para a mãe e de 5 dias para o pai, né? Não, a minha escola como escola cidadã foi 9, eu tirei 9 dias. Olha aí, além das 5, mais uma escola, tem um nome lá, não sei se é escola cidadã, que estende, eu tirei 9. E a Wilma tem direito a 120 dias, é lei, não é maternidade não, é lei de adotante. Que tanto que lá, como a gente já estava estudando tudo isso já, né? Quando eu cheguei lá para levar na secretaria da prefeitura, a mulher não sabia. Não tinha acontecido nenhum caso. A secretária de lá não sabia. Ela tirou uma foto do meu processo, que ela estava procurando e o cara vai tirar. Foi, mas que não sabia. Não. Segundo ela, era o primeiro caso na Secretaria de Saúde do município. Pela questão da idade. Da idade. Porque antes só podia até 2 anos. Pronto. A minha cunhada, na casa da irmã de Márcio, quando ela adotou, ela não teve esse tempo que eu tive, os 4 meses. Sim. E aí a gente vai vendo, né, os avanços que a lei da adoção está tendo, né? Que bom que a gente a gente tem tido tantos avanços nesse aspecto para poder dar condições a essas famílias, né, as nossas famílias, de poder ir recebendo esses filhos, porque como eu estava colocando, assim como no nascimento biológico, quando o bebê nasce, a família precisa se adaptar à nova rotina, aos novos horários, né, aos novos hábitos. Quando um filho chega numa família, né, por adoção, a família também precisa se adaptar. É um ser novo, é um membro novo dentro do sistema familiar. Independente dele ser uma criança maior, dele ser um adolescente, mas a gente precisa se reorganizar para receber esse filho, né? E foi fácil para a gente pela idade dela, não é? Porque a gente frequenta bares, a gente viaja muito, então a gente só fez adaptações. Por exemplo, se numa sexta-noite a gente vai com um grupo de amigos para um barzinho, a gente escolhe um barzinho que tem um espaço kids. E a gente já não tem. Porque antes qualquer espetinho de rua, botasse a mesa na calçada, a gente ia sem medo de nada, né? Antes ele fazia logo assim. Do grupo, a gente era o único que não tinha, né, criança? Aí os outros queriam para espaço kids aí. Não, hoje é o primeiro que pergunta. Tem espaço kids?
Pois é. Então, veja, vocês também estão trazendo aí os aspectos positivos, né, que vocês foram enxergando de adotar uma criança maior, porque né, vocês foram se reorganizando para a rotina de vocês, mas não precisou de tantos ajustes como quando é um bebê, né? Para vocês isso acabou... Fizeram aqui a pergunta se foi doloroso a mudança do perfil. Não, Sim. foi não. Como a gente passou a frequentar reuniões, todo o estudo, a gente viu que acho que também no momento que a gente estava vivendo, foi até melhor. Foi até melhor. Porque ela se encaixou de um jeito. Débora, se chegasse um bebê, nós iríamos amar também, mas a mudança seria mais drástica, certo? Então, assim, encaixou tudo direitinho. Tem uma pergunta aqui de Paty Silva, ela perguntou como ficou os vínculos, né, das meninas. Esse vínculo existe de vez em quando, o momento delas, respeitando as individualidades. Elas cada têm uma tem sua rotina. Instagram monitorado pelos pais, conversam, fazem videochamada. E de vez em quando... é a do meio, não é? Tem uma mais velha e uma mais nova, não é isso? E aí, de vez em quando, a gente marca encontros no Parque das Dunas, em lugares neutros, certo? Sim. Shopping, Parque das Dunas, até para não ter aquela comparação, a fulaninha tá morando numa casa melhor do que a minha. Então a gente sempre procura num lugar neutro, elas ficam ali brincando e voltam e pronto. Não fica... Porque eu pensava que quando acontecessem esses encontros, ela voltaria com o emocional abalado, com tristeza, porque estava com saudade. Não. Mas a gente percebe muito pelo contrário. É como se fosse assim, ela matou a saudade já. E como percebeu, tá todo mundo tudo bem. Aí ela fala, vambora? Vambora, Ela chama, vambora? Ela vai lá, se abastece, né? Como vocês disseram, alimenta um pouco, porque é um afeto, é uma relação que já existia. A gente não pode achar que vai romper de uma hora para outra, né? Porque aí sim pode ser traumático. Mas na hora que vocês acolhem, né, essa necessidade dela de, eventualmente, de encontrar as irmãs, de falar com as irmãs, com todo o suporte de vocês, né? Vejam o quanto que isso passa a ser saudável, né? E aí, Madson e Aretusa, vocês foram trazendo também essa questão da... Eu acho que esse é um ponto muito importante da gente tocar, da mudança de perfil, né? Porque eu acho que aí vem a importância da gente frequentar e conhecer os grupos de apoio. Porque, infelizmente, como eu falei, às vezes as pessoas já pensam em adotar, às vezes já estão até grávidos, né, desse desejo, mas ainda existe, às vezes, esse silêncio, né, que domina a experiência adotiva nas famílias. E eu acho que quanto mais a gente pode falar, ouvir histórias, compartilhar, tirar dúvidas, esse medo vai diminuindo, né, as dúvidas vão sendo esclarecidas. Outra coisa, quando é bebê, por exemplo, a gente sonha no nome, né? Sim. Você imagina o nome, aí poderia ficar dúvida, mas ela já vai vir grande. E o nome? Do mesmo jeito. Eu percebi que ela escolheu. É uma outra história, a escolha do nome dela. Ela escolheu. Eles têm essa necessidade dessa vida nova. Eu fico impressionada como ela muda. Ela muda. Mudou, não existe. Ela quando vai passar do passado dela e ela vai contar uma história que precisa falar o nome dela, ela não diz o nome antigo. Mas quando eu tinha 3 anos, aí falavam assim, Melissa, venha pra cá. Então, assim, já incorporou de uma forma fora do normal, né? É Mel. É como se Melissa sempre fosse, né, o nome dela. E aí, contem mais um pouquinho pra gente como é que foi esse processo da escolha do nome, se ela também participou, né? Já tem uma criança maior, enfim, como é que foi isso? Ela foi quase obrigada. Calma. Primeiro, a gente já tinha combinado de muito tempo de que se nascesse ou chegasse uma menina, teria o M de Madison, aí a gente não tinha nomes, né? E se chegasse um menino, ia ser com a de Aretusa, né? E aí nós E eu fiquei na dúvida, né? Conversando com a Aretusa, Melissa, Melinda, Manuela, nesses nomes, né? E amarramos em Melissa. No M, porque já era um combinado casal. E aí eu disse, eu escutei essa história, o exemplo desse lá na Acalanto e reproduzi com Melissa. Foi muito cômico, porque a gente estava na piscina, aí eu disse, você tem vontade de mudar de nome?
E aí, no início, eu acho que ela tinha uma vontade tão grande de que a gente abraçasse, que era tipo assim, o que é que você quer? Ela era como se ela não quisesse expor a opinião dela. Você quer? Aí você quer mudar de nome? Ela disse, eu quero. Eu disse, vamos escolher o nome, eu tenho 3 opções. Aí cheguei com ela e disse, olha, uma opção... Então, só um parênteses, Madison. Primeiro, vocês já tinham essa decisão entre vocês, né? Mas vocês levaram para ela para saber se ela gostaria de mudar, né? Para ela confirmar, mesmo a gente sabendo que ela queria. Sim. E aí eu cheguei para ela e disse, okay. ele tem 3 opções, vamos pensar nessas 3 opções. Ela, diga, papai, eu digo, olha, eu quero fazer uma homenagem à minha avó. Minha avó já morreu, ela nasceu no dia 30 de maio, no dia que eu nasci também. E como ela morreu, eu queria fazer uma homenagem a ela. Era, como era o nome da sua avó? Aí eu fiz, era a Severina. Aí ela olhou assim, sabe? Aí, você quer, papai? Assim como quem disse... É um número diferente, né, da criança. Aí, quais são os outros 2? Eu disse, aí eu tenho uma tia-avó que também já faleceu, que eu posso fazer uma homenagem para ela. Ela, como era o nome dessa sua tia-avó? Eu disse, Cremilda. Isso tudo é verdade. O nome da minha avó era Severina e da minha tia-avó Cremilda. Ela já... nada. E ela já estava desesperada, sabe? Quando eu cheguei, disse, eu tenho um 3º nome. Ela, qual é? Disse, Melissa. Ela fez, é esse. Deu opção? Aí quando ela disse, é esse, eu comecei a rir, sabe? Ela disse, você tá rindo de quê, papai? No fundo, não quer... no fundo, você quer botar Severina, né? Bota Severina. Aí a gente deixou o nome anterior, certo? Sim. Como segundo. Como segundo nome. E hoje, se fosse hoje, nós tiraríamos esse segundo nome. Porque não faz nenhum Porque certo, ela se recusa, inclusive, a escrever. Não se recusa de uma forma de rebeldia. Ela bota o primeiro e o último. Pronto. Se você pedir para ela escrever o nome completo, ela bota aquele nome ali. Mas por ela... Então... porque a gente ficava, caramba, não, eu não posso apagar porque a menina chegou com 6, 7 anos, mas isso para eles é mais fácil de resolver do que pra gente. Mãe, prova que ela não sabia escrever o nome dela. Ela não sabia escrever o nome dela, também ficou mais fácil, né? Então o orgulho dela era escrever o nome dela novo. Quem sabe, né? Isso é algo de repente a ser trabalhado, né? Mas eu acho que o legal disso que vocês estão trazendo é incluir a criança nesse processo, né, de escolhas desse nome, né, dessas mudanças que vão acontecer na vida dela também, né, obviamente. E aí, tem pergunta aí? Tem. Érica Carvalho está perguntando sobre os primos. A família em si com ela. A família em si com ela. Tranquilo. Exageradamente. Né? Ela virou como se fosse a priminha favorita deles e bajulam até demais. Ao ponto de eu ter que... Da gente cortar. Então, assim, ela tem vovô, vovó, adaptação muito fácil. Ela se aproximou mais da mãe de Aretusa do que da minha, mas ela gosta das duas. Mas foi tranquilo. E aí é interessante porque, vejam, a gente tem a família nuclear, né? No caso era você e Aretusa, Mel chegou, e aí a gente está falando também da importância, inclusive, dessa preparação da família extensa, porque a gente precisa, como é uma gestação que não é visível, física, é muito importante a gente poder ir preparando, né? Os tios, os avós, os primos, para a chegada desse filho, para a chegada desse novo membro da família, né? E preparando quando a gente tem já uma convicção, Débora, porque assim, se eu fosse escutar a família extensa, ainda estaria na fila esperando um bebê, né? Então, pessoas próximas chegaram para mim e disseram, tem certeza que você vai adotar uma criança de 6 anos? E eu tenho certeza. Nós temos certeza, né? Perguntaram aqui o quanto tempo foi. Não sei se é porque no caso do perfil. No caso da gente foi 9 meses, depois da habilitação. Que Mel chegou. E hoje demora mais um pouquinho, porque estão aumentando essa idade, graças a Deus. Então, eu tenho um amigo, Murilo, que deve estar assistindo, que ele botou no perfil de 10 anos e ainda não chegou. Então, assim, eu fico triste por ele, porque ele está nessa ansiedade esperando, mas fico feliz porque muitas pessoas estão aumentando essa faixa etária, né? Então, tem um lado bom e o ruim nisso aí. Antigamente, era quase impossível adotar com 10 anos.
ainda há, né, muitas crianças maiores e muitos adolescentes nessa espera, porque a gente fica sem entender, né? As pessoas ficam sem entender por que não cruza, já que tem tanta gente na fila, tem mais pessoas na fila do que crianças e adolescentes, né, os acolhimentos, mas é justamente esse perfil limitado. A grande maioria dessas pessoas quer viver até 3 anos, menina, Branca. então, branca, eles chegam, eles vão crescendo, e quanto maior eles vão ficando, menos probabilidade, menos chance, né, de encontrar uma família. Agora, eu acho que é importante também, Matos e Ereduz, a gente frisar a importância, né, quando vocês falam dessa decisão, dessa disponibilidade emocional, quando você diz, eu só fui falar para minha família quando eu tive certeza, porque às vezes, por preconceito, por ignorância mesmo, por desconhecimento, né, as pessoas acabam fazendo comentários que desmotivam, que assustam, e aí a gente precisa estar muito firme nessa decisão, porque é uma decisão, né, irrevogável. Como a gente já estava muito firme, assustou não da família, dos externos. Sim. Assustou algumas coisas que a gente escutou, mas naquele momento eu estava mais preparado para defender e revidar do que para me abalar emocionalmente. Eu peguei algo emprestado com um amigo meu, eu estava já para recebê-la, e aí ele disse, vai deixar lá no meu apartamento, o pai está lá. Quando eu fui entregar o produto que eu tinha pego emprestado, o pai dele estava com um bebezinho de 3 meses. Aí eu disse, esse bebê, isso é filha da irmã de fulaninho, para não dizer o nome do meu amigo, né? Aí eu disse, é linda ela. Ele disse, você já tem filho? Aí eu disse, está chegando. Aí ele disse assim, sua mulher está grávida? Eu disse, não, eu estou na fila de adoção. Aí ele olhou para mim e disse, você vai se arrepender. Aí na mesma hora eu travei. Aí eu disse, por que eu vou me arrepender? Aí ele disse, não, assim, se eu tivesse um pensamento desse, eu poderia pensar como ele, mas eu não iria expor, né? Aí eu disse, por que eu vou me arrepender? Aí ele chegou e disse assim, porque minha sogra tinha 3 filhas, inventou de criar uma quarta, e hoje é um inferno da vida da minha sogra, essa 4ª filha que ela criou. Aí eu disse, sabe o que era que acontecia antigamente? As pessoas tinham 3 filhas antigamente, iam lá no interior, pegavam uma menina de 10, 9, 11 anos para ser empregada doméstica de casa e dizia que criava como filha. Aí essas meninas cresciam revoltadas. Talvez tenha acontecido isso na sua família. Né? Era um filho que no fundo não era filho, era mais para empregada doméstica. Então... Era um filho que não era adotado enquanto filho. Como filho, justamente. É tanto que usavam o termo a mais, não era só filho. Não, é minha filha e minha filha adotada, né? Ainda tem esse complemento que agora não precisa. A gente passa por situações constrangedoras, mas que a gente leva assim de forma bem. Todo mês de janeiro a gente passa uns dias lá no Praia Bonita e a gente sempre faz amizades com pessoas de fora. E eu, Lara, Etus e Melissa, a Melissa tem uma tonalidade de pele um pouquinho mais escura do que a nossa, e uma mulher lá ficava, sua filha é linda, mas ela não parece nem com o pai nem com a mãe. E eu olhava para um lado, pegava um coquetel, e ela dizia, mas parece com quem? E eu, 4 vezes, eu tentando desviar, para que ela percebesse, né? A vontade que eu tinha de dizer, eu ainda pensei em dizer assim, será que ela me traiu com um negão? Eu nunca tinha passado isso, né? Que às vezes eu sou irônico, na maioria das vezes. Mas aí eu estava tão bem, eu disse, não, minha filha, ela chegou até a gente através da adoção. Por isso que ela tem uma pele um pouco diferente da gente. Ai, desculpa. Não precisa pedir desculpa. Dá vontade de dizer, só não faça mais esse mico da próxima vez. Né? E vejam que no caso de vocês, com uma criança maior, né, como é que foi isso? De repente vocês chegaram com a minha filha, uma criança já grande, como é que vocês lidaram com essas situações, com as pessoas próximas que não sabiam? Como a gente já vinha, como ele já estava divulgando, estava tatuado na testa, né? Que a gente já estava na fila, estava esperando. Então, quando chegou, eu disse assim, É porque muita gente esconde, muita gente tem vergonha, a gente não. A gente andava com camisa da Acalanto, postava foto e tudo mais. E quando a gente faz isso é mais fácil. Interessante na adaptação dela foi na escola, sabe? Primeiro, quando ela chegou, ela fez um combinado para mim. Ela disse, papai, porque a sua filha disse, chegou agora e tudo mais. Ela, papai,
Não diga a todo mundo que eu sou adotada, não. Aí eu cheguei e disse, Melissa, é o seguinte, existem pessoas que me conhecem há muito tempo e me viram um mês passado sem filho nenhum. Aí eu vou dizer que você nasceu agora com 6 anos, então vamos fazer o combinado. Existem pessoas que eu vou ter que dizer e existem pessoas que eu não vou mentir, mas não vou dizer nada. E foi esse o combinado. Na escola que eu estudo, Não precisa divulgar. não preciso tatuar na testa, mas também não tem problema nenhum falar sobre. Então, na escola que E eu aí estudo... é importante, só um parêntese, né, Márcio? Respeitar também, né? Assim, veja o medo dela, a insegurança no ambiente novo, numa escola nova. E aí vocês poderem fazer esses ajustes, né? De lidar com naturalidade, com a história dela, com a verdade, mas também que não precisa estar expondo desnecessariamente. Mas a gente comunicou a escola, né? As diretoras, as coordenadoras. Isso é muito positivo. 15 dias atrás a gente teve uma experiência maravilhosa. A professora de Melissa entrou em contato com a Aretusa, porque ela ia trabalhar o tema sobre minha história, eu era a história da minha família. Então ela foi no início do ano, né? Então ela teve a preocupação em saber um pouquinho mais da história de Melissa, para ela não gerar constrangimento, para ela saber qual atividade que ela poderia fazer ou não. E lá na escola foi interessante que ela disse que não queria que os alunos soubessem. Beleza. Ninguém vai contar para os alunos. Né? Inicialmente, né? No ano passado ainda. E aí teve um dia que a Aretusa foi buscá-la e conta a história aí. Cheguei lá na escola, fui abordada com uns 20 meninos. Eles não entendiam a palavra adoção, que é adotada, né? Sim. Eles sabem que ela é adotiva, eu disse, ela é minha filha. Não, mas isso aqui. Ela já tinha, todo dia eles tinham uma roda de conversa, né? Ela sentou nessa roda de conversa e contou a história toda. Ela que pediu pra gente não contar a ninguém. Isso, aí eu cheguei pra eles, vem cá, vamos decidir aqui. É pra contar ou não é pra contar? Porque primeiro você disse que não é pra contar. Aí depois você conta. Quem tá vai sair por mentirosa aqui? Aí pronto, contou. Todo mundo lá da escola dela, uns não entendem. Tanto que parece que foram perguntar aos pais o que era. Eles não entendiam o que era. O que era ser uma filha adotiva. Uma deve eu perguntar se eu era madrasta. Eu disse, não, eu sou madrasta. Isso. Não é. Eu mãe. E aí a gente vai vendo um outro ponto muito importante, que é a parceria com a escola, né? Principalmente a gente vai vendo com crianças maiores nesse processo de alfabetização. É importantíssimo a escola como parceira e como vocês estão trazendo aí, respeitar o tempo dela. Porque chega um momento que naturalmente, espontaneamente, ela quis revelar a história dela. Ela já tinha confiança, já tinha segurança para poder dividir isso, né? Ela é muito segura em relação a isso. Eu digo que ela vai ser uma ativista da causa da adoção, sabe? No futuro, de levantar a bandeira. Vai ser juíza, porque na cabeça dela é tão interessante. Porque quando ela é criança, ela foi para a casa de acolhimento a primeira vez, ela só tinha 2 anos, né? E nessas indas e vindas, ela saiu dos 6 para os 7. E tudo que ela ouvia era: o juiz permitiu, o juiz mandou voltar, o juiz mandou fazer isso. Então ela cresceu. É uma figura muito presente na vida dela, né? É uma figura que é como se que resolvesse a vida de todo mundo. E ela botou isso na cabeça dela, ela disse que vai ser juíza para resolver os problemas dos outros. Então, quando ela vê mendigos na rua, ela diz: pai, quando eu virar juíza, eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou ajudar todo mundo. E a última vez que eu fui lá na vara, inclusive, eu conversei com o doutor Sérgio e eu disse isso a ele. Ele disse: rapaz, por que não trouxe essa menina para ver de fato quem é o juiz, como é um juiz, para ver que é uma pessoa normal? Porque eu acho que ela pensa que é um super-herói, né? Ela disse: agora juiz nenhum manda mais em você, agora quem manda somos nós dois. Tem uma pergunta aqui para Débora. Estão perguntando aqui, Débora, a partir de que idade a criança lida bem com a questão da adoção? Gente, normalmente a gente orienta que isso possa existir desde sempre, né? E aí, a verdade, a história dessa criança, mesmo, por exemplo, Benjamin, o meu tem 4 anos. Ele chegou pra gente com 9 dias. E desde muito cedo a gente vai contando a historinha dele, dizendo que ele não nasceu da minha barriga, né? A gente vai respeitando também o nível do desenvolvimento da criança. Mas olhem só,
A gente só tem, eu acho que mais 5 minutinhos, né? E a gente ainda tem tanta coisa para falar, né? Tem como reiniciar, não? Vamos pensar no outro momento, de repente, né? Mas eu queria só ir sintetizando um pouco de tudo que a gente foi trazendo, para quem foi chegando depois, né? Os pontos importantes tão necessários que vocês trouxeram, né, Márcio e Aretita? Primeiro, nessa questão da decisão do casal, uma decisão em conjunto, né? Depois, a questão da preparação, de se preparar para adotar, de conversar com pessoas que já viveram o processo, de buscar os grupos de apoio, para ir desmistificando, né, esses medos, esses conceitos, e aí a gente poder ir lidando, claro, com cada história, com cada criança, com cada uma dessas pessoas que vão se inserindo, que vão sendo adotadas e adotam, né, esses pais. Eu acho que a gente está falando de tudo isso, eu gosto de dizer que é um grande processo de fertilidade afetiva, né? Porque os pais adotivos são pais que estão muito férteis de afeto, de amor, né, de desejo para exercer o papel do pai e mãe. E aí eu queria só ler um trechinho daquele poema que a gente fechou no nosso grupo, né? O Gerar na Alma, e deixo o espaço aberto para vocês falarem o que vocês quiserem, né? Deixarem a mensagem que vocês querem para essas quase 100 pessoas que estiveram com a gente hoje à noite, tá? Então vamos lá. Gerar na alma. O amor de pai e mãe não se resume em gerar. Quem gera nem sempre cuida, mas quem ama vai cuidar. O amor tem tanto brilho que quem adota um filho é adotado também. Então, nós adotamos e somos adotados, né? Verdade. Em todo esse processo. E aí eu deixo espaço para vocês deixarem o recado, a mensagem. Agradeço demais a disponibilidade de vocês para esse momento tão rico, tão precioso. Foi uma satisfação para a gente. Eu tenho uma mensagem para deixar. Vamos lá. Depois que a gente adotou, a gente começa a receber frases de estímulos que geralmente as pessoas utilizam termos equivocados. Mesmo para elogiar, utilizam termos equivocados. Então é muito comum a gente escutar assim: vocês vão para o céu com certeza. É uma caridade muito grande. Eu sou caridoso, mas adotar uma criança é o ato de maior caridade. E eu quero deixar aqui bem claro para quem está assistindo: não é caridade adotar. Caridade é se eu fosse distribuir sopa na rua. Adoção é muito mais que isso, é amor. É amor múltiplo. Eu não fui atrás de uma criança só para fazer o bem a essa criança. Eu precisava de uma criança para me fazer bem também. E a Aretusa também. Então, vocês queriam ser pai e mãe. Justamente. Ela veio preencher um buraco na nossa vida também. Eu não fui lá, eu sou bonzinho, eu tenho dinheiro sobrando. Se fosse bonzinho, ela deixava para eu tenho dinheiro sobrando e vou adotar. Não, ela veio para preencher também. Então, é muito mais do que isso, de que um ato de caridade. É um ato de amor. A palavra, eu acho que resume melhor, é amor mesmo. É o desejo, né? De ser pai, de ser mãe, de acolher, de amar, de cuidar. E o processo de cuidar e de educar um filho, independente se ele é biológico ou se ele é adotivo, é cheio de desafios. É cheio de conquistas, é cheio de alegria, é cheio de vitórias. Mas a gente precisa quebrar, né, esses preconceitos sobre os filhos adotivos, né? Essa coisa desse olhar estigmatizante. Não são filhos. Quantos filhos biológicos não são adotados pela sua família? Isso. Né? Então, acho que esse é um ponto muito importante, que a gente tem o professor Schettini, que sempre toca muito nisso, né? Que tanto o filho biológico quanto o filho que chega pela adoção, eles precisam ser adotados por essa família, por esses pais, né? Todos nós precisamos, né? Os adultos também, nós precisamos. Temos 20 segundos restantes. Passou! Mais alguma coisa? Um prazer muito grande estar com você. Eu acho que não teria uma pessoa ideal para mediar. A gente está tranquilo aqui. Porque o tempo foi muito pouco, mas Débora participou de toda a gestação, né? Foi uma honra.